Todos acharam? Senhor, essa é a tua palavra que é a verdade. O Senhor venha nos santificar através da tua palavra. Queremos te pedir, Pai, a compreensão dela, que ela seja revelada em nossos corações e que a gente possa, Deus, nos aproximar do Senhor nesta noite. Tudo seja feito para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diz assim: e Jesus, fitando-o, olhou firmemente, o amou e disse: falta-te uma coisa. Poderia sentar. Amém. Você que está aí fora, se assente. Vamos ouvir o Senhor falar conosco. Raul, Deus abençoe a sua vida. Fala para o seu irmão assim: hoje Deus vai falar comigo. Amém. Essa semana foi uma semana em que Deus me deu essa palavra: falta-te uma coisa. O interessante é que lá no livro de Mateus, quando o jovem chega para Jesus, ele diz o quê? Ele diz: bom mestre, o que me falta para eu ter a vida eterna? Aí Jesus Cristo ali, naquele diálogo com ele, Jesus diz para ele: você conhece os mandamentos? E no Decálogo, que são os 10 mandamentos, Jesus recitou e disse para ele do 6º ao 10. E naquele momento, aquele jovem que se apresentou a Jesus Cristo, ele disse: sim, eu tenho observado todas estas coisas. Mas Jesus, ele conhece o profundo. E ele sabia que faltava alguma coisa. Pergunta para você: o que me falta? Não pergunta para a pessoa do lado, pergunta para você: o que me falta? Foi o que o Senhor me fez essa semana inteira, meditar sobre o que me falta. E esta manhã ele trouxe uma reflexão para que eu pudesse contemplar através da palavra dele. Está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Tesouros em vasos de barro. O que faltava para esse jovem rico era única e exclusivamente Jesus Cristo. E quando Jesus disse para ele: vai e vende tudo, Jesus não estava abolindo ali a riqueza daquele jovem, mas ele queria dizer para ele o quê? Eu quero te fazer discípulo. Quero que você seja meu discípulo. Mas para que você seja meu discípulo, você tem que se desprender das coisas aqui dessa terra. Em Filipenses capítulo 4, verso 8, diz o quê? Pensai nas coisas que vêm do alto. O que tem no alto? O trono de Deus, porque no Apocalipse diz que tem um trono, e nele há sentado aquele que parecia que estava morto. Pensar nas coisas do alto é saber que nós temos dentro de nós um tesouro. E que tesouro é esse? É a plenitude do Deus Todo-Poderoso em nossa vida. E muitas das vezes está faltando em nós esse tesouro. Conhecemos esse tesouro, vemos esse tesouro, mas não tocamos nesse tesouro. Então aqui o que Deus está falando comigo e com você nessa noite, que nós temos, vocês têm esse tesouro, que é o Espírito Santo, porque a palavra diz que ele habita em nós. Nós somos o quê? O templo. E onde o templo vai, o Espírito Santo vai. Só que esse templo é de barro.
Por que Deus não fez esse templo de ferro, de madeira, ou de pedras preciosas, ou de ouro? Fez exatamente de barro. Para que nós possamos, lá o versículo, na continuação de 2 Coríntios, fala que passamos por aflições, seremos atribulados, perseguidos, e não seremos abatidos. Porque se fôssemos de ferro, seríamos muito resistentes à nossa própria natureza, o nosso próprio eu. Se fôssemos de pedras preciosas, seríamos nós que seríamos admirados e não o tesouro que está dentro de nós. Então aqui a palavra de Deus está dizendo: olha, vocês têm um tesouro. E esse tesouro não veio de vocês e não veio das vossas obras, mas sim do Altíssimo. Porque Ele resolveu, na Assembleia da Trindade, se encarnar e se tornar um homem e morrer na cruz por mim, por você, para te dar o tesouro maior, que é a salvação e a vida eterna. Mas para que as pessoas possam ver esse tesouro, as nossas esposas, quando elas saem, vão a uma festa, elas colocam as melhores joias, não é assim? E quando uma olha para a outra, elas estão muito bem arrumadas. E o cristão? O cristão a todo momento, ele é um vaso de barro, onde o oleiro, quando lá em Jeremias capítulo 18 diz: vai lá, desce a casa do oleiro. Quando ele chega lá, ele vai ver quem? O oleiro trabalhando no vaso. Assim somos nós. Quando nós, como vasos de barro, com esse tesouro tremendo dentro de nós, quando as pessoas chegam e olham o vaso que é de barro, ele não acredita. Aí ele fala: mas eu te conheci no passado. Você era. Mas o que aparece não é mais o vaso, e sim o tesouro. E quando esse vaso começa a aparecer mais do que o tesouro, ele precisa ir à casa do oleiro e se desmanchar na presença do oleiro, para que a gente possa ver o tesouro. É por isso que aqui Jesus disse para o jovem rico: te falta uma coisa, porque as outras coisas que ele tinha era muito maior do que Jesus Cristo. Ele tinha fama, poder, riquezas, mas faltava a ele um tesouro que o mais simples e mais humilde de todos os seres humanos podem ter, que é Yeshua HaMashiach. E você tem esse tesouro. Mas como que eu sei que nós temos esse tesouro? O apóstolo Paulo diz que não é uma vida substituída. Eu não tive uma vida substituída e modificada. Olha o que diz em Gálatas capítulo 2, do verso 19 ao 20, diz assim: estou crucificado. Logo, já não sou eu quem vive. Crucificado significa morte. Então, se o tesouro que está dentro de mim está sendo exposto e eu estou crucificado, a minha carne, a minha vida terrena, o meu homem natural, ele nunca vai aparecer, porque eu estou crucificado. Se eu estou crucificado, significa morte para o homem natural. E quem vai aparecer? Aonde? No meu lar, na minha casa, na rua, no meu trabalho, na minha escola. Vai ser o tesouro. Se o tesouro não está aparecendo nesses lugares, você apenas foi modificado pela sua própria força. E aí ele diz assim: já não sou eu quem vivo. Por quê? Porque ele já vive a vida de Jesus. E Cristo, aquela vida que Cristo tem,
que era vivida no céu, e ele veio, nasceu e viveu sobre a terra, entrou em mim e em você. Ele está dizendo assim: olha, esse viver que eu agora vivo na carne, o que é carne? É o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Ele diz assim: eu estou vivo fisicamente, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, mas esse viver que eu tenho agora sobre a face da terra é o quê? Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ah, pastor, isso é muito difícil. Primeiro milagre de Jesus foi o quê? Transformar água em vinho. A água é bom? A água é maravilhosa. Por que Jesus não serviu a água em vez dele servir o vinho? Porque ele queria mostrar que a água é natural, mas o vinho tem que passar por um processo de transformação. Então a nossa natureza, o nosso velho homem, o velho Adão que existe dentro de nós, tem que ser tirado e ser colocado dentro de nós uma nova vida em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não se trata, irmãos, de um eu, de um mau eu convertido em um eu bom, nem de sujo, como está escrito aqui, em ser lavado, e sim nascer um novo eu formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então esse tesouro nesse vaso de barro, barro significa que a qualquer momento ele pode se esbarrar em alguma coisa e pode tirar uma lasca, mas ele continua vaso. Mas se deixarmos, Satanás quer colocar dentro desse vaso as artimanhas e as inimizades contra Deus. Então, querido, aqui a palavra de Deus está dizendo que eu já não vivo mais. Você pode dizer isso? Mas como que eu vivo? Como eu posso dizer isso, pastor? Se eu posso hoje dizer isso, se eu aborreço o meu pai, se eu aborreço a minha esposa, se eu aborreço Jesus Cristo a todo momento. Romanos 7,14 diz o quê? Já não faço mais o que eu quero, e sim o que a minha carne quer. Paulo fala que ele esmurrava o corpo. No final da vida dele, ele diz assim: ele não fala assim as pessoas, ele fala: eu combati o bom combate. Todos os dias tinha um combate entre a carne dele e o espírito. E todos os dias ele vencia de glória em glória. Sabe por que hoje a igreja se perde muito? Porque a palavra diz que o penhor da carne é morte, mas o penhor do espírito é vida. Sabe o que é penhor? É ficar ligado mais do lado da carne. Já não sou eu mais que vivo. Tesouros dentro de mim, vindos do céu. É que Deus está falando para mim, para você nesta noite. A vitória é em vasos de barro. O interessante é que quando nós nos convertemos, Deus poderia nos fazer um vaso resistente. Deus poderia nos fazer um vaso muito qualificado. Mas o que Deus fez? Em 1 Coríntios 15:57 diz assim: mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A graça, o presente que eu e você não poderíamos ter, Ele está nos dando a vitória. Então dentro desse vaso de barro tem a graça de Deus. Então o que diremos, pois? Podemos pecar à vontade, porque se temos a graça, e se a lei aponta para o pecado, então a graça veio e me atribuiu o direito de pecar. Paulo diz: de modo nenhum. Porque se eu vivo já em Cristo, se eu estou crucificado em Cristo, todas as concupiscências não sobrevirão sobre mim.
Porque eu estou morto. Morto não tem vontade. Morto não pensa. Quem pensa é aquele que carrega o morto. Então aqui Paulo está dizendo, olha, a vitória é algo que Deus preparou e nos deu. Antes da fundação do mundo, Ele preparou e outorgou a salvação para todo aquele que crê. Você recebeu essa garantia sem fazer nada, sem nenhum esforço próprio. É isso que ele está dizendo. Eu não preciso dos seus esforços. Venha a mim e beba. Foi o que Jesus disse. Olha, venha a mim e beba. É eu que vou saciar. É eu que vou te transformar em pescadores de almas. É o que ele está dizendo para mim e para você nessa noite. O tesouro maior. A vida no vaso de barro. A vida vencedora é algo que se recebe, não se alcança. Quando Deus me disse isso, olha, eu fiquei assim. Sabe o que é alcançar? Você recebe isso. Você não precisa de correr atrás, não. Alcançar é você correr como os que correm nos estádios em busca de uma coroa corruptível. Mas aquele que corre, aquele que está e recebe em Cristo Jesus, ele recebe uma coroa incorruptível. É te dado esse presente. Significa receber algo, significa adquirir, significa alcançar. Correr significa ir atrás. E muitas das vezes nós nos cansamos e abandonamos no meio do caminho. Aleluia. Você pode dizer? Aleluia. A vitória cristã não se alcança por meio de processos graduais. É isso que Deus está falando. Olha, quando você abre o coração e fala, Jesus, eu quero te servir. Lembra do Mateus, que chamava Levi? Jesus chegou e não ofereceu nada para ele. Jesus disse, me segue. Ele largou tudo. E a vitória alcançou ele. Em 1 Timóteo 1,18 diz assim, esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja, conservando a fé em boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. Sabe o que Paulo está dizendo para o filho espiritual? Não perca a vitória. Não perca, não cesses de falar, de agir e de ser cristão e de ser parecido com ele. E todas as vezes que sua vida estiver naufragando, vai para a cruz. Porque ao morrer é ganho. O perdão dentro do vaso. Romanos 5,17 diz, se pela ofensa de um e por meio de um só, quem era? Primeiro Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? Perdão e graça como presente recebido. Eu queria te perguntar, você que está aqui, você já tem esse perdão e graça? Então você pode dizer, já estou crucificado em Cristo Jesus. Já não sou eu mais que vivo. Então como que diante de situações adversas e circunstâncias, nós voltamos ao velho Adão novamente? Queremos fazer e agir com o velho Adão. Quando Abel foi oferecer a sua oferta, a palavra diz que ele separou as primícias e levou. E a palavra de Deus diz que
Deus olhou para Abel e agradou da oferta. Não, olha, presta bem atenção aqui. Quem está crucificado em Cristo, Deus olha para ele, para depois olhar a oferta. Já o irmão dele, Caim, com o coração endurecido, levou a oferta segundo o coração dele. E Deus olhou para Caim, assim que está lá em Gênesis capítulo 4. E quando Deus olhou o coração de Caim e disse para Caim, rejeitou a sua oferta. E imediatamente Deus perguntou para ele, por que você está no velho Adão? É isso que Deus disse para ele, por que você está irado, o velho Adão? E aí o que ele disse? Quando Deus perguntou sobre o seu irmão, não existe diálogo na Bíblia entre Abel e Deus. Sabe por quê? Porque eles eram um. Mas Deus queria corrigir Abel. Aqui ele não tinha o perdão e a graça. E a palavra diz que o Caim matou o Abel. E a palavra diz que depois disso ele saiu da presença de Deus. Quando nós não temos o perdão e a graça, saímos da presença de Deus. E a palavra diz que Caim foi fazer o quê? Criou uma cidade e colocou o nome da cidade do filho dele, Enoque. Sabe o que significa? Aqui mando eu, Deus. Talvez tenha uma cidade dentro de você, porque falta perdão e graça. Um milagre dentro do vaso. Eleche canta lá, vai, canta lá. Mas vós sois meus, diz o Senhor. Cheie canta lá. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Vocês são dele. Se vocês são dele, vocês têm sabedoria em todos os aspectos. O cristão tem que ter sabedoria, justiça e santificação. E como eu consigo a santificação? Em João 17, Jesus orou e disse: Pai, santifica eles na tua palavra, porque ela é a verdade, e redenção é no sangue de Cristo. Sabe por quê? Porque a palavra diz aqui que Deus é quem fez e que está fazendo um trabalho em mim e em você, a boa obra, Filipenses 2,13. Porque é Ele que efetua, o tanto querer como efetuar. Uma vida santa e perfeita. Para Ele. Um resultado dentro do vaso. Uma vida de expressão é aquela que se manifesta em seu viver aquilo que a pessoa já obteve. Então Filipenses 2,12 diz assim: desenvolvam a salvação. Sabe o que significa? Expressa, mostra o viver diante dos homens. Quando a gente vai à casa de uma pessoa, que a gente está viajando e chega em um determinado lugar, a pessoa tira os melhores lençóis, as melhores cobertas que ficam guardadas. Não é assim? E a gente olha aquelas cobertas e aquelas lençóis, aqueles travesseiros mais lindos que é colocado para nós. Faça isso. Sua vida tem que se expressar. Desenvolva essa salvação. Quando alguém chegar na sua casa, que você é o templo do Espírito Santo, mostre para ela o que está por dentro. E por dentro está aquele que é o Altíssimo. Desenvolva.
Não mais eu, mas Cristo. A vida que vence é simplesmente: já não sou eu. Quem faz é Jesus. Quem opera é Jesus. Quem fala é Jesus. Quem briga por mim é Jesus. Quem vai à frente é Jesus. Jesus é meu esposo, é meu amado. Jesus é tudo. Mas Cristo significa que Ele é o meu dono. Significa que Ele é o meu Senhor. Essa é a vida que vence. Você pode dizer: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Aí os problemas são todos resolvidos. Está com problema lá em casa? Se você está com problema no casamento, morra. Deixa Cristo viver. Está com problema com o pai e com a mãe? Morra. Deixa Cristo viver. Está com problema no trabalho? A vida que vence é essa. Como não ser mais eu, mais Cristo? Como nós podemos experimentar? Começa com a última parte do versículo: estou crucificado. Eu estou morto. Eu estou morto para o mundo. Pai, eu peço ao Senhor Todo-Poderoso, porque eu e Ti somos um. Não tira eles do mundo, Pai, mas livra eles do mal, porque eles vão estar o quê? Crucificados em mim. Quando acontece isso na nossa vida, o nosso eu é excluído. Morreu. Como é que está o seu eu? Um vaso na cruz. A cruz significa para Deus que Ele perdeu completamente a esperança no homem. O homem não conseguiria se salvar. E Deus sabia que Ele não poderia mudar a velha natureza. Então o que Ele tinha que fazer? Pegar a cruz e nos colocar cravado nela. Mas a palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu apenas o seu Filho, um representante legal, espiritual, para morrer por mim e por você. E a palavra diz em João que Ele disse assim: Pai, tetelestai, está cumprido. Está cumprido. Pai, acabou. O viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, porque eu estou crucificado. Significa eu estou, o homem natural está aniquilado, acabado. Algumas pessoas não entendem quando eu digo, não é assim, não é dessa forma. Muitas pessoas falam: como você conseguiu isso? Não fui eu, foi o Espírito de Deus que habita em mim. Porque já não sou eu mais que vivo, eu vivo por causa dele. E me ponho de joelhos por vossas causas, para que vocês venham ter uma experiência de morrer, para que Deus possa subtrair o Adão, velho Adão da sua vida, e você tem as primícias do último Adão, chamado Jesus Cristo. Então o que resta em nós é apenas Jesus. As pessoas não podem me conhecer como Cal, elas precisam me conhecer como aquele que serve ao Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus quer para mim e para você hoje. Apenas Cristo dentro do vaso.